Então, olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês. Apresentar agora a tela inteira. Acho que está mostrando já? Então, olha só. Deixa eu ver onde é que está aquela figura. Aqui. Então, depois vocês dão uma lida nesse texto aqui, mas olha só, o que ele fala aqui, que tem esses autores aqui, isso aqui é bem antigo, isso aqui é da década de 20, lá do século passado, né? Um pouquinho antigo, mas esses caras aqui eles já fizeram em algumas críticas à microeconomia, como a gente conhece ela atualmente, e aquela época já se conhecia também, onde eles falavam, e eu acho que eu já discuti isso aqui um pouquinho com vocês na aula passada, com a Adriane, se não me falha a memória, sobre a bendita da concorrência perfeita. O que vocês aprenderam sobre isso? Ou introdução à economia? Foi introdução à economia, porque micro não vocês estão tendo agora, né? Falaram para vocês da bendita da concorrência perfeita? Isso, exatamente, né? Então, por que ela é tão criticada, né? Aquela época já era criticada, puxa, porque é perfeito, não dá para falar em perfeito. Não dá, não adianta, os produtos eles são diferentes, tá? A concorrência perfeita ela assume algumas características que na prática, na maioria das vezes a gente não consegue aplicar. Ele fala, beleza, quando ele fala da livre saída de mercados, né, de empresas, beleza, até aí tá tudo certo. Agora, quando ele chega naquela parte que ele fala assim, homogeneidade nos produtos, não dá para falar em homogeneidade. Não dá, os produtos eles não concorrem em si. Tem produto que nem tem concorrência, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, digamos que você gosta, sei lá, de música sertaneja. Poxa, um artista não concorre com outros, eles são diferentes, as músicas. Mas não é sertanejo, não é tudo. Não é diferente. É a mesma coisa quando eu falei na aula passada. Você vai lá no supermercado para comprar uma determinada marca de café. Lembrei, né? Até você falou do café, né, Adriane? Tem que ser aquele pronto. Mas chega lá só tem o café brasileiro, o café. Não, mas eu vim aqui para comprar sei lá, os Três Corações. Eu vim para comprar essa marca. Peraí, que eu acho que alguém mais entrou. Deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo por que a concorrência perfeita ela é criticada? Não, isso aqui é mensagem do WhatsApp. É justamente por conta disso. Não dá para cada produto ele vai ter um atributo diferente, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um colega que ele mora numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, uma cidade bem pequena, uma cidade que não tem nada, uma cidade bem antiga. Ele falou que não tem nada de atrativo, não tem turismo, não tem agronegócio, não tem fábrica, não tem nada na cidade. Aí ele resolveu montar um delivery de pizza. Aí ele falou assim, eu não quero ser só mais um, né? Eu vou fazer umas pizzas aqui com bastante recheio, eu vou colocar só produto caro, os mais top de linha. Por exemplo, em vez de ele trabalhar com azeitona comum, ele trabalha com azeitona preta. Aí ele coloca champignon, aí ele coloca não sei o que, ele faz umas pizzas grandona, bem recheada. Ele falou, eu vou vender ao preço mais alto da minha cidade. E não é que o trem deu certo, não é que o cara tem clientela. Aí você vai falar assim, mas pizza é tudo igual. Não é, não é. O cara prefere pagar mais na pizza dele, ele consegue agregar mais valor e ter mais lucro do que comprar outra pizza lá que mas não é a massa do mesmo jeito, não vai a calabresa, não vai o queijo. Mas é a forma com que ele elabora, com que ele trata, inclusive como ele trata o cliente dele, tudo isso aí tem peso na hora da escolha. E vai ter um capítulo específico aqui no livro do Varin que a gente vai ver. Perdão, gente, estou confundindo comigo. Não, mas enfim, entra. O problema da escolha, gente, ele deriva, preste atenção aqui, não somente de critério de preço do bem em questão, de critério da renda do consumidor, que aí a gente entra na parte da restrição orçamentária. Acho que isso aí vocês já viram, né? Mas ele depende também de um atributo chamado qualidade. Mas a característica qualitativa não influi na demanda? Vocês pensam que não, mas influi sim, e bastante. A qualidade, né,
É a chamada diferenciação do produto, né? E aí tem um capítulo específico do livro, não desse livro aqui, mas é do outro livro que eu já mandei para vocês no grupo lá do WhatsApp, que ele fala, né? Um capítulo específico onde ele trata especificamente da questão da diferenciação do produto, né? E é exatamente essa palavra que o colega meu lá do Rio de Janeiro, ele utilizou. Ele fala assim, olha, eu não trabalho com produto diferente, eu trabalho com um produto diferenciado. Ou seja, é aquela coisa que ele está meio que fugindo do comum. Não é que o outro concorrente não tenha acesso à mesma mercadoria, ou não consiga fazer, ou não possa fazer, nada disso. Todos os produtos que ele utiliza tá lá disponível para todos comprarem. Tá? Comprarem, se o concorrente quiser comprar e montar uma pizza igual a dele, monta. Só que como ninguém montou e só tem ele acaba sendo que tem até um nome. Ele não é monopólio, mas ele é um intermediário, vejam aqui, que fica ali, ele é um intermediário que fica entre o monopólio e a chamada concorrência perfeita, ou livre concorrência, tá? Ou seja, é um cara que, se ele quiser ter concorrentes podem surgir, tá? Mas como não tem, só tem ele ofertando aquele produto, é como se ele fosse um monopolista. E aí ele tem até margem para pedir um pouco mais. É um negócio meio estranho assim, mas faz parte da realidade, né? É só para a gente ver que, puxa, a teoria ela mostra uma coisa para a gente, mas quando a gente vai aplicar na prática, a gente consegue ver um resultado diferente, tá? Que faz com que a chamada concorrência perfeita leve essas críticas. Levou, né? Lá na década de 20, desses caras aqui, ó. Esse Sraffa, o Robinson, esse Chamberlain aqui, ó, a partir de meados da década de 20 desse século. Desconsiderem isso aqui, gente. Aqui esse livro aqui, ele é meio antigo. Apesar que eu comprei ele no ano passado, né? Mas ele é antigo. Então o que eles falaram? Trouxeram uma nova visão sobre a determinação de preços de uma empresa. Preste atenção aqui. Como assim determinação de preços? Como assim? Mas a gente aprendeu aquela teoria que fala do mercado em equilíbrio, que está lá no capítulo 1 do Varian, que você já viu em microeconomia. Sim ou não, gente? Não tem aquela curva lá? Vocês têm lá o gráfico lá com a curva de demanda, que ela tem uma inclinação descendente, negativa, né? Porque à medida que você vai aumentando o preço, a demanda vai retraindo, até aí é legal, é verdade, a gente consegue entender. E aí a gente tem uma curva de oferta que para algumas situações ela se torna vertical, quando, por exemplo, você está falando do mercado de imóveis para alugar. Poxa, não é do dia para a noite que você constrói apartamentos, né? Ou então você tem uma curva de oferta ascendente, contrária, que tem uma inclinação contrária à curva de demanda. Ou seja, à medida que o preço é mais alto, aumenta a margem de lucro do vendedor. Se o povo está pagando por isso, é claro que é muito mais interessante o cara fazer um estoque. Pensem em vocês, gente. Olha só, hoje é dia 6. Véspera do feriado aí de dia 7, que vai dar todo esse baco-baco aí a nível de país. Sim ou não? Vocês estão ligados, não estão? Todo mundo está por dentro? Aí eu acho que vocês já ouviram por aí alguma conversinha. Olha, estoque em alimento, estoque em remédio. Tem até um áudio que recebi ontem à noite aqui. Estoque em alimento, estoque em remédio, não sei o que, porque o mercado vai meter a faca. Gente, o mercado já começou a meter a faca faz uma semana, eu percebi, tá? Eu fui... Só para faltar produto, sabe por quê? Porque o povo se desespera, Adriene. E quando o povo está desesperado, é igual assim. Por que saúde é tão caro, gente? É tão caro. O camarada, quando ele está com o parente internado lá e o médico fala, olha, o trem aqui é sério, pode ser que ele morre. O cara vende a casa. Tá? O povo age por impulso, age por emoção, tá? Então, a gente consegue ver que muitas vezes o povo ele não é racional, ele é irracional. O povo pensa assim. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Ocorreu, se não me engano, em 2018? Pessoal empurrando carro, empurrando fila. O outro chegou lá com um galão desse lado, outro galão desse lado. E mais empurrando o carro, o pai e a mãe atrás empurrando outro carro. Estou dando exemplos de situações que ocorreram, né?
o povo desespera. Ah, mas daí o dono do posto veio com conversinha que não sei o quê, que aumentou coisa nenhuma. Ele se aproveitou da situação para ganhar dinheiro. Ah, mas tem disso? Tem muito, infelizmente. Aqui no Brasil tem bastante, tá? Então, assim, não sei se vocês perceberam, se vocês já foram no supermercado fazer compra, por exemplo, na semana passada e nessa semana, aliás, da semana retrasada em relação à semana passada, já teve lá suas diferenças, tá? Em diversos itens, de repente para não falar todos, né? Ah, mas quer dizer que a pessoa se aproveita desse momento? Se aproveita sim. Eles sabem que o povo vai lá comprar, que o povo está disposto para comprar, está tendo uma situação atípica, eles tiveram informação que possivelmente vai ter o tal do bloqueio e que vai durar 72 horas, depois mais 72 horas, caminhão nenhum vai rodar, tá? E o que movimenta o país são as rodas de um caminhão, vocês sabem que tudo vem rodando em cima do caminhão, alimento, remédio, tudo. Exceto a água que a gente bebe, né, que é produzido aí aqui na cidade mesmo. Mas o resto tudo vem rodando em cima de um caminhão, né? Ah, a energia ela vem pela... também não conta. Mas o resto, produto físico, tudo vem em cima de um caminhão, não adianta. Ou é caminhão ou é avião, mas avião é pouco, né? Vamos considerar assim, mais caminhão. Aí é lógico, né? O consumo não para, então o povo, diante desse medo, né? Sensação de medo, de desespero, o povo acaba pagando mais, né? Isso faz com que o ofertante ele se sinta incentivado, inclusive, a programar uma compra maior. E ele fala, bom, eu vou comprar uma quantidade tal que vai atender essa demanda aí, já tem tudo meio que programado, e ele aproveita e aumenta um pouco o preço aí para, enfim, oferir vantagem na situação aí. Infelizmente, tá? Esse comportamento ele é isso que explica o comportamento da curva de oferta ela ser ascendente, porque à medida que o povo está disposto a ofertar valores maiores pelo seu produto, ele vai também igualmente vai estar disposto a ofertar mais, ou seja, colocar à disposição dos consumidores mais produtos. É assim que funciona, tá? Então, só para a gente dar uma relembrada naquela situação de equilíbrio de mercado, né? Você tem o gráfico ali, aqui você tem a curva de demanda, certo? Descendente, porque, poxa, preço mais caro vai fazer com que o povo compre pouco. Por quê? Alguns problemas como a própria restrição orçamentária, né? O dinheiro naquele momento não aumentou, o salário continua sendo o mesmo, e esse mesmo dinheiro que ele tem no bolso, a renda pessoal disponível precisa ser dividida com outros gastos, com compra de outros produtos, certo? Ou talvez não somente pela questão da restrição orçamentária, mas pelos preços dos produtos substitutos. Ele começa a fazer substituição. Talvez aquela pessoa que comprava ali manteiga, que a manteiga ela é derivada do leite, né? Do laticínio. Aí numa época da seca tem pouco leite, baixo estoque de leite, então todos os derivados de laticínio sobem, inclusive manteiga, né? Subiu bastante. Então ele faz uma substituição, ele deixa de comprar manteiga para comprar margarina, né? E ele paga mais em conta. Então tem esses detalhes aí, né? Que explicam o formato da curva de demanda ser descendente. Da curva de oferta ser ascendente, eu já expliquei para vocês. Até que a gente chegue mais ou menos nessa situação, se é que vocês estão conseguindo ver aqui os meus braços, né? E aí quando cruza ali as duas curvas, a gente vai ter a situação de equilíbrio de mercado. O que é a situação de equilíbrio de mercado, né? Que ela é criticada aqui nesse capítulo aqui, por esses autores aqui, é aquela situação que não é que a oferta vai ser igual à demanda. Isso aí na prática não existe, gente. Sempre a demanda ela vai acabar superando um pouquinho a oferta, ou o contrário, a oferta vai acabar superando um pouquinho a demanda. Mas essa situação em que a demanda ela é igual à oferta, e a gente chama isso de equilíbrio de mercado, o contrário é o desequilíbrio de mercado, significa assim, não está sobrando produto lá na prateleira da loja, lá na gôndola do supermercado, tá? O repositor está repondo aquilo que está sendo vendido, tá? E também não é aquela situação que, puxa, esgotou o mercado, acabou tudo, não tem mais nada, tá? Então, ou seja, à medida que
que está tendo vendas, que os clientes estão comprando daquele lojista, ele está ali também comprando do seu fornecedor, está repondo. Então, ele está comprando mais ou menos o volume que ele está conseguindo vender. Vocês estão mais ou menos conseguindo entender? Isso é equilíbrio de mercado, né? O mercado está ali, está tranquilo, não é aquela coisa que, puxa, secou toda, e agora o que eu vou ter que fazer? Eu vendia 100 unidades mês, de repente eu me deparo com uma situação que eu vendi 300. Oi, pode falar. Aconteceu, mas sabe por quê? Porque agora eu vou perguntar para você. Você tinha hábito de comprar álcool em gel? Ah, tá. O Martin e a Equileide compravam álcool em gel com frequência? Ninguém comprava, gente, tá? Quem comprava álcool em gel, eu vou falar para vocês, eram, por exemplo, as empresas, como por exemplo a loja onde minha esposa trabalha, que é ali uma boutique, né? Tem que estar com o balcão, com a vitrine sempre limpinha, brilhando. Imagina, vende sapato, bolsa, coisa para madame. Essas empresas aí sempre compraram álcool em gel, tanto para higienizar as prateleiras, os vidros ali das chamadas vitrines, o balcão ali sempre tem que estar impecável, né? As próprias mãos. Então, assim, quem comprava álcool em gel eram as empresas. As pessoas não compravam para uso em casa. Tanto é que aqui em casa, eu acho que. Não, minha esposa já chegou a comprar álcool em gel, mas bem pouquinho. Ela costuma comprar mais aquele álcool líquido, né? Que é para fazer higienização, passar por cima das coisas aí, enfim. Então as pessoas costumam utilizar mais aquele álcool líquido. Afinal de contas, qual que é a finalidade do álcool em gel? Sempre foi sanitização, tá? Que vem de sanitário, que vem de higienizar, né? Então elas compravam muito pouco, compravam mais para fim de limpeza mesmo. E de repente vem a pandemia, vem um monstro chamado coronavírus que obriga as pessoas a usarem o álcool e as pessoas ficam com medo. Eu lembro, gente, um aluno chamado Diogo, foi aluno meu quando dava aula na elétrica. E o Diogo ele sempre pegou coisinhas assim para vender, ele inclusive vendia brigadeiro na época da faculdade, depois também. E daí ele mandou uma mensagem para mim do álcool em gel, né? Ele falou, tá vendo, tá sabendo, professor, o que está acontecendo com o álcool em gel? Olha que lá nos Estados Unidos o povo ganhando dinheiro, fortunas, porque na hora que eles ficaram sabendo da notícia, por isso que eu falo, tem muito aproveitador. Gente que se aproveita da situação para ganhar dinheiro, né? Eles ficaram sabendo da notícia, foram lá na farmácia, compraram um estoque grande de álcool em gel e de repente eles estavam vendendo por 3 vezes o valor que eles pagaram na farmácia, racharam de ganhar dinheiro. E muita gente fez isso, inclusive aqui no Brasil. Eu lembro que, nossa, nas redes sociais o povo comentando, chamando o mercado, empresa tal, tal, de ladrão e não sei o que tá cobrando, metendo a faca no povo e não sei o que, momento difícil, em vez de ajudar. Então tem essas situações aí. Tem as situações aí. Isso aí é um desequilíbrio de mercado, né? Tem até um autor, eu esqueci o nome dele agora, ele chama essas situações de cisne negro, né? Ou seja, é um evento raro, né, de acontecer, mas que quando acontece, ele, dependendo do tipo da situação, ele tem da magnitude, ele pode inclusive causar uma catástrofe, né? No sistema financeiro aí, nas finanças pessoais das pessoas, né? Algo que vai impactar assim de forma muito brusca. E a gente tem visto isso na pandemia. A gente pode falar que a pandemia é um cisne negro, porque a gente nunca viu isso. Existiram outras pandemias, mas há muitas décadas atrás. Agora, como essa nível de mundo que pegou todo o globo terrestre, e eu não sei dizer para vocês dos outros países, mas aqui no Brasil mexeu de forma significativa com o bolso das pessoas, tá? Levando e trazendo isso para a teoria do consumidor, a gente vê que realmente os preços impactaram muito, mas muito mesmo, tá? A renda do consumidor se elevou pouca coisa, tá? Em relação ao aumento de preço de tudo, de forma geral, tudo, tá? É uma situação que a gente consegue falar de desequilíbrio. Só que o desequilíbrio ele é momentâneo, tá? Ele não é duradouro. Logo, o mercado ele tende ao equilíbrio. Ontem mesmo, de manhã eu fui levar minha filha no parquinho do bairro vizinho aqui.
Aí lá eu me encontrei com um amigo, o Edmar, ele é vendedor de um depósito de material de construção, e eu conversando com ele, falei, nossa, Edmar, eu tenho um amigo que é pedreiro, e ele me disse que uma treliça custava R$ 49, ele falou que foi para 150, eu falei, é verdade, R$ 149,90 o preço da treliça. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha, no começo caiu bastante as vendas, caiu bastante. Agora está se equilibrando de novo. O povo está aceitando pagar os 105. Para vocês verem como é que o negócio é psicológico, gente. As pessoas, elas poxa, naquele momento, ai caramba, era 49, foi para 150. Dá aquele choque. Claro que a demanda vai cair, a pessoa se assusta. Mas depois a pessoa, olha como é que o negócio é psicológico. Ela é levada a acreditar que, puxa, não é o cara que está sendo mala, o outro que não sei o que, é toda uma situação sistêmica que fez com que o preço subisse, porque as empresas ficaram fechadas, a produção de ferro, de aço, enfim, diminuiu, e a alta do dólar e não sei o que, existe muita conversinha também, enfim. Nem tudo é realidade como é apresentada pra gente, né? Aí as pessoas acreditam, é legal, então é 150, vamos dar os 150, fazer o quê? Não tem pra onde correr, eu mesmo vou precisar fazer um muro aqui do lado, aqui estou fazendo um orçamento de ferro, coisa arada, eu até perguntei quanto que custa, falei, beleza, né? Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Eu preciso, as pessoas precisam, acaba pagando. Então, assim, no curto prazo a gente vê a situação de desequilíbrio, né? De repente você tinha um ajuste de oferta e demanda, e quando você veio um evento raro, um cisne negro, em que você já não tem mais isso, você já vai ter uma curva mais, digamos assim, mais acentuada para a demanda. Né? Você vê que o preço ele vai se elevar e a quantidade de demanda ela vai se reduzir, tá? E a oferta ela vai sofrer alguma alteração também. Ele vê que ele não está vendendo tanto, por que ele vai fazer estoque? Né? Ele vai comprar menos, aí a gente vê também um achatamento aí na curva de oferta. Tá? Mas que depois de passado um certo tempo, as curvas elas vêm se encontrar novamente e o mercado ele tende a convergir a uma situação de equilíbrio, tá? Mas enfim, então voltando aqui sobre a situação de equilíbrio de mercado, então esses autores aqui eles criticam essa situação de equilíbrio de mercado, né? Então olha só, vamos ver aqui, olha aqui, ó. Lá em 1926, esse autor aqui, o Rafa, ele divulgou as suas dúvidas quanto à representação da realidade pelas duas estruturas de mercado, né? Que tinha-se aquela época a concorrência perfeita, né? Que aí voltando aí na Adriane, hortifruti, beleza, se encaixa, porque o hortifruti vende o quê? Vende pimentão. Aí você vai comprar no outro mercadinho lá, vende o quê? Vende pimentão também. Qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa, né? É diferente quando você compara um hambúrguer feito por uma hamburgueria e por uma outra hamburgueria, ou uma pizza. O preparo ele é diferente. Mas a origem dos produtos, ela de repente é a mesma, mas o preparo, a forma de tratamento com o cliente, queira ou não, o consumidor, ele avalia isso, essas situações aí. Então a gente tinha a concorrência perfeita, a gente tinha também o monopólio, né? Monopólio é aquela situação que só tem uma empresa ofertando aquele serviço, aquele produto e não tem concorrente. Tchau. Então, olha só. O que dá para incluir aqui? Força do hábito, certo? O que é a força do hábito? Por que aquela empresa está crescendo mais que eu? O meu concorrente está crescendo mais que eu. De repente, o cara acorda cedo, ele é o primeiro a entrar, o último a sair, ele está ali divulgando, trabalhando no marketing, se capacitando, buscando conhecimento, indo atrás de informação que é preciosa, que vai ajudar ele a vender, correndo atrás do cliente, entendeu? Conhecimento pessoal, né? Ele tem expertise, o chamado know-how, o como fazer, que de repente o outro deixa a desejar. Desculpa, gente, tá passando o carro do som aí da propaganda. Irritante isso aí. A qualidade do produto, como eu já falei para vocês, o atributo qualidade vai influenciar na demanda? Vai sim. A proximidade do vendedor, né? E aí o cliente, caramba, por que eu vou rodar tudo isso para comprar lá, de repente um pouquinho mais barato? Mas não, eu vou comprar aqui, tá do lado da minha casa. Isso explica, gente, esse negócio de proximidade do vendedor do cliente. Deixa eu ver vocês aqui. O porquê que mercadinho de bairro dá certo. Já perceberam, gente? Vai comprar lá no atacado e vai comprar lá no mercadinho de bairro para você ver a diferença de preço.
É porque o dono do mercadinho de bairro falou isso porque a 2 quadras daqui da minha casa tem um mercadinho. E o dono ele vai lá no atacadão fazer compra. Ele compra lá no atacadão, no açaí, para vender ali. Então tem que ter essa diferença. É claro que é mais caro você comprar no mercadinho de bairro, mas o que sai mais caro? Você de repente precisa comprar uma caixinha de leite condensado. O mercadinho de bairro está a 1 quadra da sua casa e você vai pegar o seu carro e ir lá no atacadista para comprar uma caixinha de leite condensado, o que vai ser mais caro? É preferível você pagar um pouquinho mais aqui em relação ao preço do atacadista, mas aqui o seu custo com o tempo e com o combustível nem se compara. Tá? É por isso que o mercadinho de bairro dá certo. Proximidade do vendedor com o cliente. Vamos voltar aqui. Existência de necessidade particular. Vamos ver uma outra. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Não, não é esse aqui não. É aquele maior. Ih, nem dá para ver. Vixe, eu vou ter que... Pera aí. Download. Ai, gente, desculpa desses negócios aqui, mas é chato, viu? Esses trem do próprio Meet aqui. Manda essas telinhas aí. Fica mandando. O computador também tá lerdo. E isso que é novo, hein? Deve ser essa aqui. Não, não é essa não. Essa aqui, ó. Essa imagem aqui. E aí, gente, vamos conseguir ver? Ah, tá. Estão conseguindo ver, gente? Sim ou não? Ó, a possibilidade de obter crédito, tá? Imagina, tem muita gente que hoje vive à base de cartão de crédito, né? Não é muito legal não, mas virou costume, né? A pessoa não tem a grana agora, mas tem o cartão de crédito, vai lá e compra. Beleza, isso aí ajuda também. Só que isso aqui já não é da empresa, tá? Mas enfim, se a empresa dá essa opção, né? Hoje também toda empresa tem que colocar, tem que ter um sistema de crédito aí para vender no crédito, senão acaba limitando muito a venda. Ó, o prestígio de uma marca de fábrica, né? Então, por que é a importância da marca? Muitas pessoas se identificam pela marca. Tem marcas aí que são conhecidas, nossa, mundialmente. Aqui no Brasil, quem é que gosta, por exemplo, daquele lanche da Subway, né? Você vai aqui em Sinop comprar um, você vai em Cuiabá comprar um, você vai lá no Paraná, em São Paulo e compra um, o modo de preparo é o mesmo. É o mesmo. Exatamente o mesmo lanche. Ou seja, ele é padronizado, né? A marca fez com que ele fosse produzido dessa forma, padronizado. Isso aí acaba ajudando na venda, porque imagina, você compra um aqui, aí depois você vai e compra da mesma marca na outra cidade, e ele é diferente, você não gosta, isso já cai a demanda. Então a marca, pelo menos assim, a gente vê que a marca ela obriga as empresas da mesma marca, né, franquias ou filiais, a venderem os produtos com o mesmo, digamos assim, grau de padronização, né? Então aqui, ó, o modelo, o desenho do produto são alguns fatores que movem o consumidor em sua aquisição. Então, gente, depois vocês leiam, dão uma lida nesse texto de forma completa, mas só para a gente resumir, aqui ele fala aqui, ó, nesses modelos de concorrência imperfeita ou monopolística. E é isso que essa disciplina, gente, vai trabalhar. Não que a gente não vá ver aqui nada da concorrência perfeita. A gente vai sim, mas que essa disciplina chamada economia industrial, ela surgiu exatamente com esse objetivo. Por quê? Porque na microeconomia clássica existia essa lacuna. Mas caramba, vamos dar uma filosofada aqui e começar a questionar essa chamada concorrência perfeita. Será que ela é perfeita realmente do jeito que a teoria nos ensina? E aí o pessoal começou a observar algumas falhas verificadas nesse mercado de concorrência perfeita. Puxa, a teoria fala isso aqui, por exemplo, acerca da homogeneidade do produto, só para citar um exemplo. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é isso que acontece.
a gente vê que tem um cara lá, como eu acabei de citar o exemplo do meu colega lá da cidadezinha do Rio de Janeiro. Ele falou para mim, eu conversando com ele esses dias, ele falou, Ricardo, a minha pizza é a pizza mais cara da minha cidade. Tá? Eu vendo um valor mais alto que as pizzarias grandes que tem aqui. E o povo continuou comprando minha pizza. Com essa pandemia, eu reajustei o preço 8 vezes. E o povo continuou comprando. Claro que caiu um pouquinho a demanda, né, gente? Isso aí também. Ou seja, tem algumas coisinhas lá da concorrência perfeita que também, por exemplo, aí a questão do preço, né, da demanda estar relacionada com o preço. Por quê? Fator restrição orçamentária. O cara está ganhando um salário mínimo e de repente ele é um cara que gosta de comprar pizza, ele compra uma por mês, né? Mas aí o preço subiu tanto da pizza que ele continua ganhando um salário mínimo que ele tem que usar o salário dele para alocar da destino em outras despesas correntes que não tem como abrir mão. De repente ali um produto de limpeza, utensílios de utilidade básica, né? Por exemplo, um alimento essencial, uma carne, um arroz, um feijão, um óleo, alguma coisa assim, não tem como fugir. Então, de repente, dá para ele ficar sem a pizza aí, né? O cara comprava uma vez por mês, agora ele vai comprar uma vez a cada 45 dias, ou uma vez a cada 60 dias, só para citar um exemplo, tá? Mas que nem tudo, só para a gente ver que nem tudo da concorrência perfeita é assim, digamos assim, admissível, digerível, aceitável, como preconizava a microeconomia clássica daquela época, né? Estou falando de aí há 100 anos atrás, pouco mais que isso, né? E aí esses autores vieram com essa abordagem, né, trazendo essas críticas construtivas, e em cima disso, então, nasce, né, essa nova área, que também é da microeconomia, né, porque a gente estuda aqui a unidade no caso, a unidade de produção de forma individualizada, né, e não o agregado macroeconômico final, né. Então, do que trata a economia industrial? Tá? A gente não estuda aqui, o nosso foco não é a teoria do consumidor. Tá? A gente pode até pegar a microeconomia e dividir em duas partes, né? A teoria do consumidor e depois a teoria da firma. Aqui a gente estuda a teoria da firma, aqui a gente estuda a empresa, aqui a gente estuda basicamente a fábrica, tá? E aí a gente pega aquelas ideias lá, puxa, dessas imperfeições que foram verificadas na concorrência perfeita, e em cima dessas imperfeições, puxa, porque já que existem imperfeições, por que vamos trabalhar com o mercado perfeito se a gente identificou a existência do mercado imperfeito? Vamos trabalhar em cima. Vamos tentar entender o comportamento dessas empresas que pertencem a esse mercado que, afinal de contas, não é tão perfeito assim como preconizava a microeconomia clássica, né? Que é o mercado imperfeito, né? E aí, disso, então, depois da concorrência, do mercado de concorrência perfeita, né, a gente vai estudar essas outras empresas que são, por exemplo, aí, o próprio monopólio, a concorrência monopolística e principalmente também o oligopólio. Né? Existe um número reduzido de empresas que estão ofertando determinado produto e por terem poucas empresas nesse mercado aí, elas conseguem operar com uma margem de lucro superior do que se tivesse, por exemplo, um montão de empresas, né? Tá? Isso aí é uma coisa válida da concorrência perfeita, né? Muitas empresas, muitas. Por exemplo, mercadinho, vixe, tem bastante, supermercado tem bastante. Borracharia, panificadora, sorveteria, drogaria, né? Farmácia tem bastante. Isso aí é algo que é válido, é uma premissa válida para a concorrência perfeita, né? Muitas empresas, né? Muitas. Já no mercado imperfeito a gente vê um número reduzido de empresas, né? Como, por exemplo, empresas que oferecem serviço de telefonia, provedores de internet, fábricas, né, de veículos automotores, né, de carros. Né? Estamos falando, então, da indústria automobilística. Né? Então, daí a gente consegue fazer essa diferença, essa separação, né, entre a concorrência perfeita clássica e entre essa nova visão de enxergar o mercado. Olha, existem empresas que são diferentes, né? Elas têm aí alguns atributos aí que fazem com que elas possam lucrar um pouco mais. Então vamos tentar entender o comportamento dessas empresas. Gente, foi claro com vocês aqui? Foi sim. Tá? Então é basicamente isso, né?
tentar entender, né, o porquê da economia industrial, de estudar a economia industrial. Né? Ela faz parte da microeconomia, tá? Só para revisar o que eu acabei de falar, porque aqui a gente não está estudando o número final chamado agregado macroeconômico, tá? Nível de produto a nível nacional, inflação, nada disso. Não. Aqui a gente estuda o comportamento da empresa, né? E aqui a teoria da firma. A gente deixa meio que de lado a teoria do consumidor, a gente foca mais na teoria da firma e as estratégias que elas usam, né, para, digamos aí, conseguir mercado, vender seu produto. Tá certo, gente? Então hoje seria isso. Por enquanto não deixo atividade para vocês, tá? Deixei outros vídeos também para o dia de hoje, tá? Eu postei ontem, tá? São vídeos já gravados. Peço que vocês assistam aqueles vídeos, tá? Amanhã não teremos aula por conta do feriado, por mais que é sistema remoto, mas segue o calendário oficial, tá? 7 de setembro é feriado nacional. Não por conta da manifestação que vai ter amanhã, mas porque sempre foi assim. Então, 7 de setembro não tem aula, tá? Aí a gente retorna na próxima segunda-feira, que vai ser dia 13, esse mesmo horário, às 7h30 da manhã. Tá certo, gente? Tá certo, professor. Ficou alguma dúvida? Oi? De repente ele vai compensar, né? De repente na próxima semana ele vai dar uma aula de 2 horas com vocês, né? Que é o que foi deixado claro para cada um de todos nós, os professores, né? Na reunião pedagógica e de todos os cursos, né? Que o mínimo a ser realizado é 25%, né? De todo o conteúdo de aula, 25% em webconferência. E fica a critério do professor. Se ele não quiser dar aula semana, na outra semana, em vez de ele dar 1 hora aula, ele dá 2. Ou se ele quiser dar, em vez de dar aula a cada 15 dias, uma vez por mês, vai ser um aulão de 4 horas. Eu prefiro trabalhar assim, 1 hora por semana. Eu acho que é mais tranquilo. Pergunte. O que seria, tipo, inflação por escassez? Não ouvi falar isso na internet agora esses dias. É o que está acontecendo agora, ué. Tem pouco produto, Adriane. Tá? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo do mercado de laticínios, tá? Que é o mercado que ele segue me fugiu o termo agora, um fator chamado sazonalidade. O que é sazonalidade? Você tem uma determinada época do ano que você produz mais aquele produto e uma determinada época do ano que você produz menos. Por exemplo, tomate e melancia você consegue produzir muito em época da seca. Época de chuvarada perde-se muito, não vem, não adianta. Melancia, melão e tomate, é por isso que o preço das coisas na chuvarada vai aos céus, tá? Porque você consegue produzir pouco. Aí, agora eu vou dar um outro exemplo, laticínio, leite. Na época da seca, o pasto seca. Se o pasto seca, tem menos pasto para as vacas. Menos pasto, menos alimento para as vacas, menos nutriente, elas vão produzir menos leite. Até aqui você entende, né? Agora, esse ano está sendo diferente do ano passado. O ano passado a gente teve queimada, inclusive lá na Flórida, Califórnia, onde é frio, o mundo inteiro pegou fogo. Não sei se você lembra. Esse ano a gente não teve queimada. Esse ano a gente não teve tanta queimada que no ano passado. Não teve, não adianta. Esse ano foi mais tranquilo. Só que esse ano, Adriane, entende o seguinte. O dono da vaca, quando o pasto está seco, ele é obrigado a dar ração para a vaca. Geralmente à base de milho ou silagem. Você sabe quanto está custando o saco de milho esse ano? Chegou a bater 80, eu acho. Passou de 100 em alguns lugares, tá? Eu conversei com o vendedor do laticínio. Eu falei, mas Renato, o que está acontecendo? O porquê que o requeijão cremoso, o catupiry subiu bastante? Ele falou, Ricardo, nós estamos tendo que comprar creme, que é a famosa nata, né, de outro laticínio, porque não está tendo. A gente está tendo que importar. Você está entendendo? Escassez. Aumentou o custo dele. Outra coisa, o caminhão ele ia buscar leite todo dia e voltava com o caminhão, com o tanque cheio até a boca de leite. Hoje o caminhão vai 2 vezes por semana e ele volta pela metade. Você está entendendo? Imagina, ele tem todo um custo estrutural. Por exemplo,
com energia elétrica, você não tem ideia, com combustível, e agora o lucro dele está sendo menor, e ele tem que distribuir esse lucro para pagar essas despesas que são constantes. Cai tudo sobre o consumidor. Ele vai ter que cobrar mais do consumidor, não adianta, ele não vai levar esse ferro nas costas, ele passa adiante. Imagina, qual que é o custo do frete? Eles cobram por km, né? Ele coloca lá a manutenção do veículo, pedágio, combustível, não sei o que, ele vai chegar a um valor por km. Para você trazer isso aqui em cima de um caminhão de São Paulo até aqui, um livro desse, é R$500 de frete. Para você trazer 3 toneladas de produto em cima do caminhão, é R$500. Você está mais ou menos conseguindo entender? A escassez do produto ela vai encarecer, não adianta. Adriane, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Professor, sabe o que eu vi na matéria que estava acontecendo? No Instagram, não sei se você já ouviu falar, antes dos políticos, eles são relação tipo de governo com a economia, entre aspas. Tipo assim, eles estão falando que a maioria dos economistas diz que não vê isso desde 2004. Inflação por escassez. Pandemia, né, Adriane? Muitas fábricas fecharam. Tem muito contrato de exportação que foi fechado antes da pandemia, principalmente para a Ásia. Então, assim, eles compraram muito, deixaram uma merrequinha só pra gente. Tem tudo isso aí. Inflação por escassez faz tudo isso. O tal do brasileiro é burro, porque vai ter tudo pra fora, tá certo? Agora é mais atrativo. Ganância! Por que você vai vender por R$1 se o asiático tá pagando 5 para você? O mercado, a empresa existe não é porque ela é boazinha. O empreendedor não é bonzinho, tá? Toda empresa visa lucro, só existe porque quer ganhar dinheiro. Pode ter dinheiro. Fui claro, Adriane? Sim, professor, vai entender. Mais alguma dúvida, gente? Quiserem perguntar, a Quileide tá quietinha aí, não fala nada, né, Quileide? Só ouve. Tá aí, Quileide? Gente, obrigado, viu? Obrigado, eu vou encerrar a aula aqui, tá? E daí eu já vou postar ela lá no Siga. Deixa eu ver aqui. Só ver se tá gravando. Tá gravando sim, ó, 42 minutos de aula, tá? Eu vou encerrar a gravação e eu vou postar lá no Siga, caso vocês quiserem reassistir. Aí eu vou postar também esses printzinhos aqui. Não é nem print, né? A foto que eu tirei no celular. Dessas 2 páginas desse livro aqui. Eu vou mandar lá para vocês lerem. Mas é basicamente isso aí, entendeu? O que justifica a existência da economia industrial é justamente essa imperfeição de mercado que foi percebida lá no século passado. Então a gente vai estudar e tentar entender um pouco sobre ela. Tá ok, gente? Tá ok. Obrigado pela participação aí. Tenham um excelente dia, tá? Se quiserem ao supermercado hoje fazer um estoque de alimento, enche os tanques dos seus carros aí, tá? Só não vão fazer loucura, né? Não vão acreditar que o mundo vai acabar, não, tá? Daqui uns dias a situação vai melhorar, vai normalizar, com a graça de Deus. Tenham um bom dia a todos vocês. Oi? Esse negócio de correr no mercado, comprar tudo de uma vez, só é um erro, porque coisa falta pra todo mundo. Vai sim. Não, tá? Para quem gosta de se defender, tá? Assistam os vídeos do canal do Batata lá, sobrevivencialismo, tá? Aliás, Guia do Sobrevivente. Lá um canal no YouTube muito bom, tá? Não tô ganhando nem R$1 para indicar, não ganho nada. Mas eu... Guia do Sobrevivente. Sim, mas é o nome do canal. Guia do Sobrevivente, o nome do canal. O dono do canal, até hoje ele não fala o nome dele, ele só fala o apelido dele que é Batata, e a mulher dele é a Raposa, Dona Raposa. Mas o cara conseguiu produzir, extrair do fundo do quintal dele, para vocês terem uma ideia, num tanque que ele tem na casa dele, num quintal. Não é chácara não, tá? 1 tonelada de peixe. Ele tem macieira, tem pessegueira, tem horta, cria galinha. Depois vocês dão uma olhadinha lá. E ele tá despreocupado. Ele estoca arroz, ele vai lá, compra só quando tá na oferta. Coloca na garrafa PET, deixa guardado lá.
Arroz dura 10 anos. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom, gente? Bem legal. Obrigado, viu, gente? Bom dia a todos vocês. Se precisarem de mim, tiver dúvida, pode mandar mensagem, tá? Eu respondo pelo WhatsApp. Tá bom? Beleza. Obrigadão, gente. Abraço e bom dia para vocês. Tchau, tchau.